Olá, eu sou o pastor da Igreja Trombeta de Deus em Porto Seguro. Nós estamos aqui da Web Rádio Gospel Trombeta de Deus, onde você pode se inscrever no nosso canal, Web Rádio Gospel Trombeta de Deus, tá bom? Compartilhe, ative o sininho e você vai receber notificações de todas as vezes que nós postarmos alguma coisa, tá bom? Olha só, quanto vale a vida? Qual é o valor de uma alma? Qual é o valor? Né? E, segundo os padrões humanos, não vale nada, pois muitas vezes as pessoas são tão... A vida, ela é ceifada por nada, muitas vezes. Né? Mas segundo o amor de Deus, a graça, né, do Evangelho, da vida eterna, a graça de Deus, assim como a vida de Saul, sua vida tem grande valor. Né? A vida de Saul, a vida de Davi, a vida de todos nós. Para Deus, nós valemos muito mais do que o ouro. Né? Somos muito mais do que o ouro. Nós somos preciosos. Sua vida é muito preciosa. E muitas vezes, querido, o que acontece? As pessoas não valorizam a vida. As pessoas muitas vezes não dão importância a uma amizade. E as pessoas não valorizam aquilo que está perto, aquilo que está próximo. E muitas vezes a pessoa ela acaba valorizando, fazendo tanto, gastando, quando a pessoa morre. Quando a pessoa morre, a pessoa ela é mais honrada, muitas vezes em morte, do que em vida. E nós vemos isso em muitas redes, muitos lugares, as pessoas sendo desvalorizadas, né? Enquanto que, na verdade, era a necessidade de cada alma, de cada amizade seria muito maior. Então, querido, eu quero mostrar para você algo na palavra de Deus. Está escrito nos 4 evangelhos. Né? Primeiro, nós vamos lá em Marcos, capítulo 15, versículo 42. Tá? Marcos, Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 15. Está escrito assim, versículo 42. Nos 4 evangelhos está escrito, e cada um deles fala de uma forma diferente sobre esse assunto aqui de José de Arimateia, as coisas que ele fez. Né? E nós vamos tirar algum proveito, vamos tirar algum ensino, alguma coisa, ensinamento aqui para nós trazermos para a nossa vida, tá bom? Então, aqui, Marcos 15, 42. E chegada a tarde, porquanto era dia da preparação, isto é, sexta-feira, né? Isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, ele esperava a salvação, ele tinha esperança de um dia ser salvo. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo sido certificado disto, pelo centurião deu o corpo a José de Arimateia, o qual comprara um lençol fino e, tirando da cruz, o envolveu num lençol e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu numa pedra para a porta do sepulcro. Então, nós vemos aqui que este homem, ele se empenhou, né, em tirar o corpo do Senhor Jesus ali e colocar num túmulo novo, o túmulo dele, né, o túmulo que ele já tinha comprado, já tinha adquirido. E nós vamos ver no outro evangelho sobre esse mesmo assunto, capítulo 23, no evangelho lá em Lucas. Nós vamos ver nos 4 evangelhos, tá? Vamos ver em Mateus, Marcos e Lucas e João, nos 4 evangelhos, tá? Então, nós vamos agora para capítulo 23, aqui no evangelho em Lucas. 23, versículo 50. Vamos lá? Está escrito assim. E eis que um homem por nome José, se referindo a José de Arimateia, e diz assim, senador,
homem de bem e justo. Você percebe que José de Arimateia, ele era um político, era um homem que confiava em Deus, que esperava na salvação do Senhor, e ele era um político, né? O cargo dele trabalhava na área da política, e ele era senador. O cargo dele era de senador. E diz assim, homem de bem e justo. E dizia que ele era uma pessoa íntegra na política. Ele é uma pessoa justa, né? Ele fazia marabalismos ali. Que não tinha consentido no conselhos e nos atos dos outros. Quer dizer, diz aqui que ele, por ser justo, ele não consentiu ali naquela tamanha humilhação, daquela tamanha desonra que fizeram ali com o Senhor Jesus. Humilharam, bateram, deram vinagre quando ele tinha sede, né? E fizeram tanta barbaridade com o Senhor Jesus. E depois ainda, já não bastasse, ainda pregou ele numa cruz, levando ele até a morte. E morte de cruz, como a Bíblia diz. Então, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia. Então, diz aqui que Arimateia, José, ele era de uma cidade chamada Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava ele o reino de Deus. Mais uma vez, vai dizer que ele esperava o reino de Deus, né? Ele esperava na salvação, ele aguardava ser salvo, né? E esse, chegando a Pilatos, mais uma vez vai declarar que ele foi a mesma coisa lá no Evangelho de Marcos, vai dizer que ele foi, então, lá em Pilatos e pede o corpo do Senhor Jesus. E, havendo tirado ali da cruz, envolveu num lençol, e vai dizer que ele envolveu num lençol fino, de linho, e vai colocar no seu sepulcro, um sepulcro novo. E vai dizer assim, sepulcro escavado numa penha, numa rocha, onde ninguém havia sido posto. Então vai dizer que aquele sepulcro não havia nenhum cadáver colocado anteriormente lá naquele cadáver. Vai dizer que aquele cadáver era um cadáver virgem, um cadáver novo, era primícia, era um cadáver. Então ele estava fazendo algo de grande valor ali, colocando o corpo do Senhor Jesus ali num cadáver, num lugar, ou seja, num cadáver não, num sepulcro novo. E era dele o sepulcro, né? E então nós vamos lá também, vamos ver rapidamente lá, vamos ver lá em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Vamos lá, capítulo 27, o Evangelho de Mateus vai falar dessa história e vai contar um pouquinho mais além sobre esse grande homem, que era justo, né? Era José de Arimateia. No capítulo 27, versículo 57. Vamos lá. E diz assim: e vinda já tarde, chegou um homem rico. Aí você vai ver que José de Arimateia, ele era de Arimateia, uma cidade lá no judeu, né? E ele era político, ele era senador, nós vemos isso que ele era senador, e agora nós vemos que ele era rico. Nem todo senador é rico, nem todo prefeito é rico, nem todo... Ele tem uma condição, ele tem um salário que ele recebe do governo, um determinado valor, mas ele não é rico. Mas diz aqui que esse senador, ele era rico. Então diz que José de Arimateia, ele esperava a salvação, né? E ele era senador, e aqui Mateus vai dizer que ele era rico. E depois vai dizer que ele era de Arimateia, ele era por nome José, e que também era discípulo de Jesus. Então vai confirmar aqui o que os outros evangelhos não falou. Ele é discípulo de Jesus, né? Ele era discípulo, ele era uma pessoa que estava ali seguindo o Senhor Jesus, certo? Amém? E este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Então vai dizer a mesma coisa que os outros evangelhos, vai dizer que ele foi até Pilatos e pediu o corpo para tirar lá da cruz, para ele colocá-lo no seu sepulcro novo, né? E a Bíblia vai dizer aqui, no versículo 60, do Evangelho de Mateus, capítulo 27, vai dizer que esse sepulcro era novo, né? Vai dizer que esse sepulcro era novo. Agora nós vamos lá no Evangelho em João, capítulo 19, no quarto evangelho, tá? No quarto evangelho, capítulo 19. Capítulo 19, no evangelho, versículo, vamos ver aqui, versículo 38, tá bom? Vamos lá, vamos conhecer mais alguma coisa deste homem de Deus. Depois disso, José de Arimateia,
o que era discípulo de Jesus, mas oculto. Então, nós vamos ver que José de Arimateia, ele era discípulo, ele queria ser salvo, ele esperava na salvação, né? No reino de Deus. Ele era político, ele era senador, ele era rico, e ele pegou o seu sepulcro, deu, né, ali para colocar o corpo do Senhor Jesus, com todo cuidado, ele cobriu com um linho, com um lençol novo, um lençol fino. E aqui no Evangelho em João vai dizer que ele era um discípulo, mas oculto, né? E a mesma coisa que os outros evangelhos vai dizer, que ele foi até Pilatos, pegou o corpo do Senhor Jesus e leva lá para colocar no seu sepulcro novo, né? E que também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, era costume dos judeus, na preparação para o sepulcro, né? Então, nós vamos ver aqui que este homem, ele era senador, ele era discípulo e ele era rico, e ele esperava na salvação, tá? Mas a Bíblia diz que tudo isso ele fez aqui, o seu sepulcro, né? O sepulcro ele doou, né? Claro, vai doar um sepulcro para o camarada vivo, né? Poderia fazer isso, é claro, presentear para que um dia houvesse o falecimento, o ente querido da família e tal fosse colocado, então, né? Mas ele fez isso em morte, normal. Só que outras coisas nos mostram aqui que esse discípulo era oculto. E ele fez muitas coisas, mas em morte. Parece que em vida ele não fez tanta coisa. Ele era um discípulo oculto, ele não aparecia, né? E o que isso nos ensina? Nos ensina, querido, que na morte, quando morrer, acabou. Quando morrer, acabou. Aquilo que você tem que fazer para um amigo, aquilo que você vai fazer na sua família, aquilo que você pretende fazer, faça em vida. Abençoe uma pessoa, dê honra para ela, enquanto ela está em vida, porque depois que morreu, acabou. A palavra de Deus diz que no sepulcro, né, lá no Vale do Esquecimento, não se casam, não se dão em casamento, lá não, Deus é Deus de vivos. Deus é Deus dos vivos, Deus não é Deus de mortos, né? Então, querido, quando já passou, quando tudo acabou, a pessoa vai querer fazer alguma coisa, vai querer ajudar, vai querer fazer, mas acabou. Então, aquilo que você for fazer, escolha alguém que você ama, vai lá, compartilha ali o que você pode compartilhar com ela, abençoa ela quando ela está viva. O teu pastor, a tua igreja. Não adianta você ser um discípulo oculto. De repente você é um rico, de repente você tem muita condição financeira e você é discípulo, mas você não faz nada. Quantos homens de Deus aí que estão aí evangelizando, fazendo a obra de Deus com tanta dificuldade, mas você é um discípulo oculto. Você é um discípulo oculto, até gosta da igreja, quem sabe, da igreja Trombeta de Deus, a qual eu sou pastor, online. Você do outro lado, por exemplo, quem sabe você está do outro lado online, tá? Gosta das pregações, você gosta ali das ministrações, gosta dos louvores meus, né? E das nossas lives que nós colocamos, da pastora Ruth Viana, que está terminando jornalismo. Você até gosta, acha interessante, você vai lá, curte, dá like, coloca 100 mil de visualizações, mas quem sabe, querido, você é um discípulo que está no anonimato, você é um discípulo oculto, você não faz nada. Você não faz nada. Você quer ver, querido? Você fazer algo em vida, ajude. Abençoe a obra de Deus enquanto está em vida. Enquanto está em vida, faz alguma coisa. Inclusive, a Igreja Trombeta de Deus, o qual eu, o pastor João Viana, sou pastor, juntamente com a minha adjunta, a minha esposa, a pastora Ruth Viana. A igreja, situada aqui em Porto Seguro, na Avenida 19 de Novembro, 527, da Avenida Principal, essa igreja, o aluguel, o templo, o local que nós estamos localizados, é aluguel. Então, nós estamos aqui
aguardando um momento onde o Senhor vem abrir as portas para que nós venhamos tirar a igreja do aluguel. E quantas pessoas ricas, e quantas pessoas são discípulos do Senhor Jesus, está lá do outro lado. Né? Então, faça alguma coisa agora em vida que você possa fazer. Dê honra a quem tem honra. Né? Abençoa a pessoa, a pessoa que você ama, a tua mãe, abençoa a tua mãe, honra a tua mãe e o teu pai, né, que é o primeiro mandamento com promessa, diz lá no Evangelho, lá em Efésios capítulo 6, né? Abençoa o teu amigo, alguém, um parente, um mendigo que você vê, o teu pastor, a tua igreja. Faça aquilo que você tem condição de fazer em vida. Porque depois que morreu, querido, como diz o ditado, leite derramado, isso não adianta chorar o leite derramado, já passou. Né? Então, a igreja precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que ajude, que invista na obra agora. Agora que nós estamos vivos. Depois que o Senhor Jesus voltar, que arrebatar a igreja, for para o céu, não precisa mais, porque acabou. Né? Então, é agora que nós precisamos. Eu vou deixar a conta bancária aqui da Igreja Trombeta de Deus, que é no Banco do Brasil, para que você podendo, você venha abençoar, você venha poder abençoar. E eu já agradeço ao Senhor Jesus por tocar no coração das pessoas que elas abençoam a obra de Deus, né? Você que é um mantenedor da obra de Deus, querido, não meça esforços, não. Não meça esforços, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, diz o seguinte: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar segundo a tua obra, para dar a cada um segundo a tua obra. Então, faça agora que você pode fazer. Amém? Faça agora que você pode fazer, tá bom? E eu vou pegar aqui, a conta da igreja, tá? Eu vou pedir à minha esposa aqui que me ajude aqui, que eu, na verdade, eu não guardei o número da conta, né? Eu não memorizei ainda. Eu vou pedir um socorro aqui para minha filha, minha esposa, me ajudar. Eu estou fazendo aqui no Zoom, né? Estou gravando aqui ao vivo, e eu vou pedir que me ajude, me assessore aqui para eu, que eu não me lembro, né? Eu preciso colocar aqui, preciso saber aqui como é que eu vou. Colocar na descrição depois. Tá bom? Então eu vou colocar o quê? Eu vou colocar aqui na descrição, tá certo? A minha filha entende mais aqui dos mecanismos aqui, muito, e a pastora também entende mais. Então, assim, eu, na verdade, não entendo muito, estou aprendendo. É assim mesmo, né? É assim mesmo na vida, também, querido? E é normal, a gente tem que ser o que a gente é, não adianta a gente tentar ser artista, a gente não pode ser artista, sabe? Como dizia o Faustão uma vez, quem sabe faz ao vivo. Amém? E eu estou fazendo ao vivo aqui aquilo que eu sei fazer. Tá bom? Eu sou pastor da Igreja Trombeta de Deus, eu vou deixar na descrição. Então, querido, vou deixar na descrição aqui a conta bancária que é no Banco do Brasil e a agência. Você que puder nos ajudar, tá? Nós estamos fazendo, nós estamos tentando ali comprar um terreno para que nós venhamos construir a igreja. E depois tem todo um processo, nós precisamos comprar material para construir, depois o material para construir, depois tem um pedreiro, depois do pedreiro tem um telhado, depois do telhado tem toda a condição de nós, é um grande investimento, né? Então, querido, e tudo que nós formos fazer, nós vamos postar aqui, vamos postar os vídeos, vamos postar aqui em vídeo, vamos falar o que a gente está fazendo, aonde foi o templo, aonde é o terreno, como é que está sendo construído, enfim, nós vamos colocar tudo aqui direitinho para você saber, nada no oculto, nada. O povo de Deus não tem esse negócio de fazer aquele negócio enrustido, sem ninguém saber, não. Nós temos que ser limpos, porque diante dos olhos de Deus nós estamos. Não adianta nós fazermos algo para que alguém não veja, e nós queremos ser salvos e ir para o céu um dia, sendo que os olhos de Deus que pode condenar, né? Ninguém pode condenar ninguém e julgar, né? E os olhos de Deus, o Senhor, ele está aqui, está nos olhando, está nos vendo, tá bom? Então, eu vou colocar na descrição aqui. Então, querido, você que é um discípulo, não fica aí enrustido, né? Você ainda, nem Bíblia você usa, que de repente você tem até vergonha de dizer que é um cristão. Então, querido, faça isso, faça isso. O José de Arimateia era um camarada, era uma pessoa justa, era um discípulo? Era.
Mas assim, ele era rico, era senador, ele tinha tanta condição. Mas a Bíblia não fala que ele não tem relato nenhum aqui em toda a Bíblia Sagrada dizendo que ele fez em vida. Inclusive, a palavra de Deus vai dizer, se eu não me engano, lá em Lucas capítulo 8, que eram as mulheres que investiam no ministério do Senhor Jesus, eram as mulheres, não eram nem os homens. E aqui não se fala, por exemplo, que não se, porque existe mulher guerreira, né? Existe mulher guerreira, muito guerreira. E aqui não fala nem que eram os homens, fala que eram as mulheres. Então diz assim, no capítulo 8, no Evangelho aqui em Lucas, diz assim: e aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, os 12 apóstolos, os 12 discípulos, iam com ele. Nesse tempo, Judas ainda estava aqui. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria Madalena, né, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, a mulher foi liberta de 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procuradora, e trabalhava também na política. Né? Cusa era um político, e Joana era uma mulher, esposa dele, mas ela estava aqui. Ó. Olha só o que aquelas mulheres faziam. E Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. As mulheres serviu com seus bens, mas não fala aqui de José de Arimateia, que ele estava aqui servindo o Senhor em vida ali com seus bens, com as suas riquezas, né? Abençoando o ministério do Senhor Jesus, porque o ministério de 12 homens para fazer a obra de Deus era algo custoso. Imagina comida, roupa, as viagens, né, que se faziam, era muito custosa. Amém, querido? Então não seja um discípulo oculto. Não seja um discípulo oculto, tá bom? Um grande abraço, seu amigo e pastor João Viana. Não esqueça de você se inscrever no nosso canal, Web Rádio Gospel Trombeta de Deus, tá bom? Compartilha lá, clica lá no sininho para que todas as vezes que for postar, você vai receber notificações para você estar junto conosco. Obrigado por você ser um ouvinte, né? Uma pessoa que está ligada conosco aqui. Muito obrigado, Deus te abençoe grandiosamente e pode ter certeza que como o Senhor Jesus Cristo disse, dai ser vos a dado, né? Lucas 6,38, dai ser vos a dado, boa medida, dai e será devolvida a você, como? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos medirão de novo. E como o próprio Paulo vai dizer lá em Atos capítulo 20, versículo 35. Mas bem-aventurada coisa é dar que receber. Ele vai dizer, recordando as palavras do Senhor Jesus Cristo, mas bem-aventurada coisa que receber. E o Senhor vai dizer lá em Apocalipse, né? Vai dizer lá, eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a tua obra. Pode ter certeza, ainda que as pessoas, você está frustrado, está chateado com muitas pessoas que você ajudou, que você fez, esqueceram, não lembra mais de você, tá? Mas o Senhor Jesus, o nosso Deus amado, aquilo que você fizer não fica ali esquecido. O nosso Deus ele vai te retribuir, você pode ter certeza disso. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que Deus fala na sua palavra que vai cumprir, ele cumpre, tá bom? Um grande abraço ao seu amigo e pastor João Viana. E não esqueça de estar curtindo nossos vídeos, nossas lives, nossos louvores aí, tá bom? Deus abençoe você. Fica na paz do Senhor e Salvador